Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live Luiz Machado Oficial. Estarei aqui ao vivo toda terça-feira às 22 horas e lembre-se que nós temos também o nosso canal no YouTube. Programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal. Um programa cuja única certeza é que diante da dúvida, toda certeza deve ser desprezada. E no programa de hoje, senhores, temos aqui um grande ator. O ator é uma obra de arte em si mesmo, um herói frágil. E esse herói com quem vamos conversar hoje tem mais de 60 anos de carreira. Já foram mais de 70 trabalhos na TV, mais de 20 filmes, mais de 15 prêmios. Um ator que sabe utilizar como poucos todos os recursos para viver um personagem como um gigante enjaulado dentro de suas próprias emoções. E que em cada trabalho ele tem o poder de fazer com que o público se surpreenda cada vez mais com seu enorme talento. Então, senhores, sem mais delongas, vamos incomodar os pensamentos da alma desse grande artista. Ele é, atenção, senhores, ele é Osmar Prado. Vamos ver se ele está por aqui. Muito bem, Osmar Prado já está por aqui, ele já solicitou, eu vou aceitar. E o Incomodados está no ar. Muito boa noite, Osmar Prado. Seja bem-vindo, Incomodados. É um prazer, uma honra te receber. Você está me vendo bem, me escutando bem, Osmar? Sim, estou te ouvindo muito bem, Luiz. Muito obrigado pela recepção. E eu acho que vamos fazer aí uma boa entrevista, um bom bate-papo e as nossas esperanças, angústias em meio a essa pandemia que nos aflige, nos ameaça, né, a todo instante. Né? É verdade, Osmar. E falando disso, como é que está sendo para você esse período entre a quarentena e agora com a flexibilização, porém com a possibilidade de voltar uma nova onda pandêmica, apesar da chegada da vacina? Bem, eu acho que nós somos um pouco favorecidos pelo fato de morarmos em casa, né? Sou eu, Vânia, minha mulher, nossa filha Luana, que nos ajudou agora para esse encontro, e as minhas duas outras filhas, uma delas você conhece, que é a Janaína, trabalhou sim, com ela. Né? Muito querida, adoro. A Janaína e a Tainá, junto com as filhas, né, a Clara e a Claricinha, estão em Tiradentes, onde mora a mãe. Né? A Beth mora em Tiradentes, a minha ex-mulher, né? Mãe da Tainá e da Janaína. Então, elas estão muito bem lá. Né? Quer dizer, elas deixaram o apartamento delas aqui no Rio, alugaram uma casa, cada uma alugou uma casa lá. Então, elas estão muito bem, ao ar livre, num lugar mais tranquilo e tudo. Né? E nós moramos também num lugar muito bom aqui em São Conrado, que são 3 ruas sem saída. E eu moro no final de uma dessas ruas, no Largo, a última casa do lado direito. Eu sou vizinho aqui atrás da grande artista, né? Grande intérprete e fabulosa pessoa, figura humana, que é a irmã do Caetano, né? Maria Bethânia. A Maria Bethânia, né? A irmã do grande Caetano, compositor. E eu falei antes do Caetano, porque me deu um branco, eu não lembrava o nome. E a Maria Bethânia, nós somos vizinhos aqui, o muro dela, do quintal dela, é divisa com o nosso. E como é que está sendo o seu sentimento com relação, e como é que foi isso para você, Osmar, esse período de ter que ficar em casa? Eu acho que, fundamentalmente,
é preciso, se nós, o grande problema não é a pandemia, né? O grande problema foi quando deu-se o golpe em 2016 e canalizou para essas eleições, tiraram o presidente Lula da jogada, e eu não estou dizendo o presidente Lula, eu estou dizendo assim, a maneira pela qual nós caminhamos para um desfecho extremamente desagradável com a eleição do atual presidente, que não encarou a responsabilidade que a pandemia exigia, e nós ficamos aí numa certa... ficamos flutuando, entendeu? E eu continuo obedecendo à risca, nós continuamos obedecendo à risca, saindo de máscara, torcendo para que a vacina venha. Mas se nós morássemos, e quem mora em apartamento, a dificuldade é muito maior. Como aqui nós temos espaço, temos bichos, temos tudo, de vez em quando você se isola, não sabe onde está, o outro está. A gente tem enfrentado... A Vânia é uma pessoa especial, né? Companheira, guerreira. Então, quer dizer, estamos juntos nessa parada. Nossa filha, que está conosco, a Luana, né? Mas é uma dificuldade. Nós nunca poderíamos imaginar que passaríamos, não só pela questão da pandemia, mas que depois de 20 anos de ditadura militar, nós chegaríamos a isto. Certas coisas que acontecem que você diz assim, não é possível, não é verdade, eu estou vivendo um filme de terror. Isso é real. E isso é para o ser humano aprender, né, Osmar? Talvez seja um grande aprendizado para o ser humano. Sem dúvida, é levar na cara, né? Claro, tem que aprender tomando na cara. Agora, Osmar, falando de utopia, um depoimento que você fez para a TV Brasil em 2009, você disse o seguinte: acreditar que seja possível a construção de um mundo que a gente sabe que talvez não alcance, mas que ele virá. É possível ainda acreditar na sociedade brasileira? Eu acho que sempre, não só na sociedade brasileira, mas no mundo de um modo geral. É preciso crer que tudo possa melhorar, até porque nós estamos em movimento constante, né? Nós estamos num planeta que não é quadrado, não é retangular, é redondo, gira sobre si mesmo e gira em torno do Sol. E o centro do universo é o Sol, pelo menos desse Sol conhecido, dentre tantos sóis, né? Como algumas composições já falaram. Tudo é movimento, tudo é movimento. Nada fica parado. Então, a crença na mudança, a crença de que é possível, e é possível até que piore para melhorar, mas é porque tudo é movimento, tudo é movimento. E a única certeza que nós temos é da nossa própria finitude, da finitude dos seres vivos, mas a transformação, o caminhar disso, infinitamente em movimento, né? Então, é preciso acreditar, sim, é preciso acreditar que Bolsonaro vai passar, é preciso acreditar que essa onda vai passar, é preciso acreditar que seja possível transformar, né? E se eu não acreditasse nisso, não valeria a pena continuar vivendo. E eu tenho muita fé nisso, né? Eu tenho fé na dialética, né? Eu tenho fé na ciência, eu tenho fé no raciocínio, eu tenho fé no homem, no ser humano, nas pessoas, porque paralelamente a seres como esse, né, esse capitão, nós temos milhares de pessoas maravilhosas lutando, muitas vezes silenciosamente, arriscando a própria vida, como nesta pandemia nós estamos vendo, né, e para resgatar a vida, né? Sim. Agora, Osmar, aproveitando que você está falando tudo isso, eu vou te fazer uma pergunta muito simples. O que é o ser humano para você? Bom, se a gente analisar pelo aspecto animal, talvez seja a formação mais complexa, né, de todos, né?
não menosprezando os outros animais. Por isso eu adoro os bichos, né? Adoro. Mas eu digo assim, nós somos, talvez de todos os animais, que sabe que vai morrer. Nós temos consciência da nossa consciência, finitude. isso. Consciência da nossa finitude. E eu acho que isso é muito bom, porque a consciência da finitude também nos dá uma consciência da nossa real importância e desimportância, né? Porque se a gente analisar que a vida continua não só em nós, com a nossa finitude ela continua nos outros, e isso é a transformação, porque eu acredito que a gente possa melhorar, né? A gente vai crescendo, mesmo que tenha retrocessos, mas muitas vezes o retrocesso é para você dar um passo além. Né? Então, Osmar, para você, o ser humano não é uma causa perdida? Não, embora hajam seres humanos perdidos, mas o conjunto, não. O conjunto, eu citaria exemplos de seres humanos maravilhosos que me dão a certeza de que seja possível transformar. Cite um que tem uma representatividade importante para você, então. Brasileiro? Brasileiro ou exterior. Paulo Freire. Paulo Freire, grande educador. O Leonardo Boff. É verdade. Grandes pensadores. O padre Ricardo Rezende. Sim. Que eu tenho o privilégio de ser amigo. Também do Leonardo, né? Só que o Leonardo mora em Petrópolis, a gente se vê pouco. Mas digo assim, uma personagem que é emblemática e me emociona muito, tive o privilégio de conhecer a filha dele aqui no Rio de Janeiro, na casa da Daí Rocha, a primeira filha dele. Depois ele teria com a segunda mulher mais 4 filhos. É Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Eu conheci a filha dele aqui na casa e eu me lembro que o diálogo que eu tive com ela, que foi a Judita, né? Filha da Você só conheceu a filha? Só a filha, na casa aqui do Adair, no Rio de Janeiro, quando ela veio, ficou hospedada. É a primeira filha antes da Revolução. Uhum. Ele a conheceu, acho que no México, não sei bem, ele teve uma filha com ela. Depois, quando ele foi para Cuba, né, para a Revolução, ele conheceu a Leida Guevara Marques, com a qual ele casou-se, separou-se da primeira mulher, casou-se e teve 4 filhos. Aí já, né, morando em Cuba, eu vi, inclusive, lá em Havana, no Museu da Revolução, o documento em que Cuba outorgava a Che Guevara a cidadania de irmão, né, como se ele tivesse nascido lá. Osmar, aproveitando, falando desses pensamentos, desses grandes pensadores, vamos então a um pensamento. É um entusiasmo que faz o poeta e o artista, o sábio e o guerreiro. É o entusiasmo que faz o homem ideia diferente do homem máquina. Essa afirmação do grande escritor José de Alencar. Osmar, quais são os principais elementos que o Osmar Prado oferece ao ator Osmar Prado para continuar um entusiasmo na profissão? A paixão e a criança. Né? A alegria quase infantil de você divertir-se. E diversão não quer dizer que não seja sério, né? Divertir-se com si mesmo, né? Exatamente. Então, isso é um privilégio que eu tenho desde criança, porque eu comecei menino, né? Eu comecei com 9, 10 anos. Eu tenho uma participação muito pequena no filme, na primeira direção do Anselmo Duarte, né? Que foi absolutamente certo,
eu era menino e eu me vejo lá com 10 anos de idade. E você trabalhou com Sérgio Cardoso, né, Osmar? Sim, foi o meu primeiro diretor de teatro. Eu trabalhava com Líbero Miguel na televisão. O Sérgio precisava de um menino para uma peça, queria estrear, e que entrava no terceiro ato, que era filho de Sebastião, personagem dele, inclusive. Eu fiz teste com mais dois meninos e ele ficou comigo, até porque eu era um menorzinho. Eu sempre aparentei menos idade do que tinha, desde criança, pelo tamanho, né? Sempre pequeno, né? Então, eu fiz teste, ele me escolheu e a minha estreia foi muito traumática, Por quê? porque quando eu entrei em cena e me dei conta do Teatro Superlotado, o Teatro Bela Vista, né, que hoje é Teatro Sérgio Cardoso, eu, eu estrangulei a voz, eu quase perdi a voz de emoção. Mas eu prossegui a cena e não parei, e fui até o final. Quando o Sérgio me pegou pela mão, que ele tinha que me levar para fora de cena, ele disse para mim assim, ele virou-se, nós ficamos de costas para a plateia, e a plateia reagiu comigo, que achou que, riram até, porque achou que era da... E ele dizia para mim, calma, calma, calma. E eu fui, não parei, fui até o final, e aí saí de cena, e aquilo foi traumático, porque muito menino, né? 12 anos, mais ou menos, você, a boca de cena, aquelas cabeças primeiras das primeiras filas, tinha críticos e tudo. E o crítico, eu não me lembro se era o Miroel Silveira, eu posso estar enganado. Ele foi de uma gentileza, ele foi de um carinho, ele foi de uma sensibilidade, que o crítico disse na crítica, quando saiu, disse assim: quanto ao menino Osmar Prado, apesar de quase ter perdido a voz no dia da estreia, representou o seu papel com muita bravura e personalidade. Aí, Isso ficou indelevelmente marcado na minha memória. Ele poderia ter me destruído ali. E ele disse, era como se o crítico apaixonado por teatro e gostando de atores disse, vai em frente, é claro. que você tem futuro, porque a voz te, te deu uma rasteira, mas você venceu a voz. Osmar, no teatro você fez Uma Rosa para Hitler, né, que foi dirigido pelo Roberto Vignatti, né, onde você interpretou e mostrou o lado humanizado de Adolf Hitler. É difícil desconstruir um mito? Eu acho que dá muito trabalho você construir um mito, destruí-lo ou desconstruir, né? É extremamente complicado porque você já o que sustenta um mito é uma legião de adoradores, né? Que cegamente acredita e no caso, por exemplo, de Adolf Hitler, segundo Jung, era uma máscara que falava para 70 milhões de alemães, né? Quer dizer, aí entra a questão carismática, né? Não se pode negar que era um homem carismático, não Sem se pode dúvida. negar que cada discurso dele levantava milhares de pessoas, impulsionava até pelo extremo complexo, né, da sociedade alemã do período, pela vergonhosa derrota na Primeira Guerra Mundial, que marcou muito, né? O Tratado de Versailles foi humilhante, né, para os alemães e para a reconstrução da Alemanha. O Eu perdi um Hitler tinha uma pouco, personalidade muito forte, né? sem dúvida alguma. Eu estudei os discursos dele, eu estudei os trejeitos, que era como se tivesse dentro dele algo que movimentava e de tal maneira que as pessoas não arredavam o pé.
quem tem também esse discurso carismático, e sempre teve, né, foi o Fidel, né? Sim. O Fidel, já no outro lado ideológico, né, no outro viés Outra linha, ideológico, claro. falava 4 horas seguidas e ninguém arredava a pé. O nosso Lula também tem esse carisma. Sim. Ele fala e as pessoas ouvem, né? É uma ameaça, né? É verdade. Grandes líderes têm o poder da palavra, Isso, né? Então, eu fazendo esse trabalho, eu tentei dar, embora o texto talvez não favorecesse isso, mas eu fiz a peça porque era uma grande personagem num contexto cujo viés era outro, entendeu? Quer dizer, o Ritter se apaixonava por uma judia alemã, Rosa Edelstein, e dessa relação fazer-se-ia, então, uma crítica ao nazismo, vamos dizer assim, né? Mas a personagem tomou uma proporção tão forte, entendeu? E o que me salvou também foi que eu ganhei um prêmio de melhor ator. Aliás, a peça ganhou 3 prêmios. Ganhou o prêmio de melhor figurino, cenografia, cenografia, direção, figurinos e ator, né? Eu ganhei o prêmio, calou um pouco, os meus críticos ficaram calados. Osmar, você fez uma minissérie falando de televisão, agora um pouquinho. Você fez uma minissérie em 1984, chamada Meu Destino é Pecar. Foi escrita pelo Euclides Marinho, né, baseada no romance homônimo do Nelson Rodrigues, né, sob o pseudônimo de Susana Flagg. Susana Flagg. E na trama do seu personagem, Marcelo, né, o Marcelo se apaixona por Lídia, né, que foi interpretado pela Esther Góes, e através desse amor transforma um sentimento de rivalidade entre as duas famílias. Osmar, para você, no cenário de hoje, qual o sentimento que falta para combatermos os nossos rivais? Eu tenho a impressão, quer dizer, eu não quero dar receitas aqui, mas eu acho que é você não perder a ternura. O Che Guevara tem uma citação que eu não me lembro se está na carta de despedida que ele escreve para o Fidel, mas há uma citação dele que diz assim, sem preocupação, sem medo de ser piegas, todo revolucionário é movido por grandes sentimentos de paixão. A arte, a sensibilidade, a paixão, isso você tem uma força incomensurável. Vamos pegar, por exemplo, Van Gogh. A obra de Van Gogh, eu estive, quando fui, uma das vezes que fui a Paris, havia uma exposição de Vincent Van Gogh, mas era virtual, era uma mistura nos 4 cantos da sala de imagens de obras de Vincent Van Gogh. Eu não pude conter a emoção. Era como se eu tivesse envolvido, eu, Vânia e Luana, nós estávamos, e as pessoas ali presentes, envolvidos naquela chuva de luzes e de árvores e de cores e distorções e da febre e do delírio. Gente, isso é incontrolável. Osmar, você chora? Como ator, eu consigo trazer sempre para as minhas personagens, quando necessário, a lágrima. Agora, o problema não é trazer a lágrima, é como administrá-la. Mas você para a interpretação. Agora, eu tenho uma sensibilidade
aflorada, que se não tivesse, eu não estaria mais na arte de representar. Eu faço isso há 62 anos e não perdi o entusiasmo. Eu quando fiz agora 10 segundos para vencer, que eu fazia o Kid Joffrey, eu me lembro que numa das cenas do Kid, eu me emocionei. E a diretora de produção, a co-diretora, na mesa, quando a gente estava jantando, ela disse assim: nunca podia imaginar que o Kid chorasse. Por ser uma pessoa dura, por ser uma pessoa, né, ex-boxer, cuidar da academia do irmão, de repente tem um filho, de repente não ganha o dinheiro suficiente, tem o cunhado que não é um irresponsável, aí entendeu? Então eu digo assim, quando na cena em que o Éder sagra-se campeão em outra categoria mundial, derrotando o José Legrá aqui no Brasil, em Brasília, e ele, isso também é uma licença poética, ele teve um mal súbito e ficou ouvindo pelo rádio ali dentro do ginásio de Ibirapuera, né? E quando o nocaute não veio mais por pontos, o Éder sagrou-se campeão na categoria acima, eu não poderia. E eu sabendo, na crise de tosse, de que eu já estava condenado por de tanto cigarro que fumei, eu não poderia deixar de externar a emoção contida, sim, mas de uma força, de uma violência que eu tive que lutar muito para controlar. Aproveitando que a gente está falando disso, a vivência, a observação, a memória emotiva, né, são instrumentos fundamentais para nós, atores, né, criarmos um personagem, né, um personagem que nós iremos incorporar e nós iremos fazer. Para você, os seus personagens, depois de construídos por você, influenciaram na sua vida? Todos eles. Inclusive um deles, o Lobato, do Clone, e da maneira como foi feito, porque foi brilhante, né? A Glória Pérez colocou o cara fazendo terapia, né? Um dependente químico, fazendo terapia. A terapia não tem censura, né? Na terapia, então, eu tinha a liberdade do improviso, ela dava uma base, ela sugeria coisas, e eu ali, eu trazia emoção, controlava a emoção, prendia a emoção, fazia o que eu queria. Eu podia fazer o que eu quisesse. Eu nunca experimentei tamanha liberdade numa personagem. Claro que eu tive outras personagens de muita liberdade, sobretudo quando trabalhei com o Luiz Fernando de Carvalho, que era pelo ator, ele total, absoluta criação. Agora, aproveitando isso, Osmar, eu te pergunto o seguinte: dos personagens que você já fez, já houve algum sentimento perturbador que lhe deu prazer? Eu dei uma entrevista quando eu fiz o Coronel Ferreira, de Sim a Moça, eu fui mal interpretado. Porque eu estava falando pelo personagem que o personagem chicoteava os negros. Né? Um deles, que era chicoteado pelo próprio coronel, era um personagem que era um preto velho, né? Que foi o Milton Gonçalves que fez. Ótimo. Eu acho que ele fez até... Olha, eu falei do gato, ele chegou aqui. Até na segunda versão, está aqui o gatinho está sendo representado por todos. Representado. Então, eu digo, eu disse, eu sinto um enorme prazer em chicotear. Então, quer dizer, um prazer quase sexual, né? Não usei essa palavra, estou usando agora para reforçar, que era exatamente o que o coronel
Ele iria sentir. E eu teria que trazer esse sentimento para mim. Então, o nego, a manchete colocou como se eu, que nunca chicoteei ninguém, porra, tinha prazer em chicotear. Mas quando eu disse, por exemplo, que eu tinha prazer em chicotear, eu estava me referindo ao coronel. Eu tenho que trazer para mim uma coisa que, na maioria das vezes, não é minha. Osmar, o grande cientista do século passado, Albert Einstein, disse uma vez o seguinte: procure ser um homem de valor ao invés de ser um homem de sucesso. A sua caminhada até hoje pode ser considerada uma trajetória de sucesso? Sim, 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 sim. Embora eu tenha tido a sorte de começar num período em que a televisão não era indústria, a televisão era um trabalho artesanal, os atores consagrados de teatro praticamente não faziam televisão. Eu me lembro que Sérgio Cardoso, de vez ou outra, fazia um teleteatro. A Tupi fez novelas, eu vi muita coisa, vi Lima Duarte, vi Luiz Gustavo, vi Laura Cardoso. Nossa, vi essa gente Turma toda boa. trabalhar. Turma muito boa. Da Tupi, né, que foi a pioneira, né, depois veio, não sei se veio a Record, depois eu comecei na Paulista, TV Paulista, Canal 5, Organização Vitor Costa. Fui contemporâneo de Hebe Camargo, Silvio Santos, ainda começando. Agora, eu acho que a minha trajetória de sucesso, vindo de onde eu vim e chegando aonde eu cheguei, não tem a menor dúvida que foi uma vitória. Eu sou um vitorioso, porque tudo se encaminhava para eu não ser. E eu devo fundamentalmente à minha tia, irmã da minha mãe, que morou a vida toda conosco, né? Meu pai, minha mãe e minha tia, e os 4 filhos, né? 3 homens e uma menina, e que eu enveredei por esse caminho graças a ela, porque ela gostava de ir a cinema, gostava de ver as comédias da Atlântida, gostava de ver o Anselmo Duarte, gostava de ver Eliana, né? Aqueles comediantes todos ali da Veracruz, né? da Atlântida. Eu comecei a ir a cinema por causa dela. E acabei sendo levado para fazer um teste na televisão com o Libero Miguel para fazer uma novela na TV Paulista, que ele era oriundo do teste, e de Júlio Gouveia, que já fazia teledramaturgia na Tupi, e ele então iniciou um período de produções em telenovelas na TV Paulista, Canal 5, ao vivo. Então, a minha primeira experiência de ator foi ao vivo na televisão. Isso eu estou falando pelos idos da década de 59, 60, antes da 61, antes 62. Eu tenho alguns troféus desse período. Eu tenho comigo aqui alguns troféus de 60, 61, até 63. Que maravilha, Osmar. Osmar, as palavras cortam mais do que espadas. É difícil lidar com as palavras no dia a dia? É tão difícil que às vezes você se corta com essas espadadas. É muito difícil. Quantas vezes eu lamentei certos comentários, porque, na verdade, voltou-se o fio da espada para mim mesmo. Só não decepou a minha cabeça, mas deixou grandes feridas pelo corpo. É preciso tomar muito cuidado com elas. Eu, às vezes, sou impetuoso e hoje, aos 73 anos, já melhorei bastante. Ou nas atitudes, ou no que fala, mas eu sempre fui impetuoso. Sim. Por um lado, me ajudou, porque me ajudou a enfrentar o que tinha que ser enfrentado. Ao mesmo tempo, eu perdi alguns certos terrenos, mas ganhava lá depois. Eu tive uma trajetória, posso dizer, até um tanto acidentada, vamos dizer assim, mas eu cravei, vamos dizer assim, e aí o verbo é cravar,
na memória das pessoas a minha potencialidade artística, e isso me ajudou bastante. Guy de Maupassant, escritor e poeta francês, dizia o seguinte: os grandes artistas são aqueles que impõem à humanidade a sua ilusão particular. É o seu caso? Não deixa de ser, né? Por exemplo, a pintura de Van Gogh era dele, só dele, de mais ninguém. E em vida não, mas eu acho que impor é uma palavra muito pesada, ditatorial, mas eu acho que é construir uma imagem artística através de suas personagens que faz com que as pessoas tenham um determinado tipo de emoção ao assistir. Você desperta no interior da pessoa por aquilo que você faz com a paixão, com o talento, com a responsabilidade que as pessoas... É como cantor, que as pessoas pagam para ouvir aquela voz, pagam para ver a interpretação, o que ele vai fazer, o que ele vai nos surpreender agora. Eu acho que é um pouco isso. Não é impor, mas você faz de tal maneira que as pessoas ficam inexoravelmente apaixonadas pelo resultado do seu trabalho. Agora, entendeu? É diferente do impor, porque se impõe, você causa frustrações. Se a pessoa não quer, você não pode impor. Então, o máximo de pessoas possível se apaixonam por aquilo que você faz, e você tem essa responsabilidade de continuar alimentando isso até o momento que você não quer mais. Você tem a liberdade também de controlar aquilo que você quer, aquilo que você faz. Quer dizer, eu não faço a personagem por fazer. Eu preciso acreditar e preciso me entregar. Aproveitando disso que a gente está falando, todos nós atores temos uma forma singular, né, de construir um personagem. No seu ponto de vista, quando um ator se prepara para um personagem, qual é o limite em que o ego e a vaidade começam a interferir no processo? Eu acho que o ego e a vaidade, eles estão sempre juntos, né? E se bem utilizado, ele pode favorecer o trabalho do artista, o orgulho, acreditar, eu estou fazendo bem, entendeu? Quer dizer, você acreditar em você, acreditar que você, né? Quer dizer, mas não superar aquilo que o Plínio Marcos dizia, né? O ator deve servir a sua personagem e não servir-se dela para brilharecos infundados. Se a personagem te toma e você se utiliza dela para você utilizar, quer dizer, usar a personagem para... Você está deturpando. Na verdade, você é um instrumento que empresta a sua emoção, o seu intelecto, o seu corpo, para extrair sentimentos de quem assiste, reflexões, né, sobre a vida, para que a gente possa melhorar. Osmar, quais atores completamente diferentes de você que mais merecem admiração? Eu tenho muitos. Gianfrancesco Guarnieri, que eu tive o privilégio de conhecer, fiz dramaturgia com ele não só na Excelsior, em São Paulo. Ser humano incrível, assim, foi... E você considera um ator que era diferente de você, assim, da forma... O Gianfrancesco? Gianfrancesco. O Gianfrancesco era multifacetado, né? Sim. Ele era um intelectual, um homem, um dramaturgo, um ator, um diretor,
um cantor, um compositor. Ele era tudo, né? Era tudo. Ele era tudo. Ele era arte fechada. Quer dizer, ele foi... Eu vi o Gianfrancesco Guarnieri em Marta Saré, que era uma peça que acho que ele escreveu, inclusive ele era o autor, ator. Ele cantava uma embolada, meu amigo. Cantava uma embolada no proscênio, meu amigo. Aquilo era palhão. Uma embolada. Eu tive o privilégio de fazer vários trabalhos com ele e inesquecível. Lima Duarte foi meu padrinho de entrega de um troféu nesse período da década de 60. Eu me lembro que ele me perguntou: você vai seguir a carreira? Eu falei: eu vou. Disse isso sem muita convicção, porque eu tinha 17 anos, 16, 17 anos. Já estava na carreira. Sim. E o Lima me perguntou isso. Depois, quando eu contracenei com ele em Caminho das Índias, nós tínhamos uma cena no estúdio, eu disse a ele: lembra quando você me entregou o troféu Estrela? Você me perguntou se eu ia seguir a carreira. Eu disse que ia e hoje eu estou aqui contracenando com você. Que maravilha, hein? Eu falei isso para ele. Aproveitando o que você falou, te pergunto o seguinte: qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Essa pergunta é difícil, né? Porque aí eu posso ser tomado pelo ego. Eu acho que uma das coisas que seria um equívoco uma pessoa afirmar é eu ter chegado para a gravação sem saber o texto. Isso nunca aconteceu. Sem saber o texto não decorado, texto estudado. Sim. Porque decorar é uma coisa, estudar é outra. Osmar, anos de profissão, algum arrependimento? Não, pela profissão em si, não, porque como eu comecei muito cedo e depois eu tive que lutar muito para continuar nela, às vezes eu achava que ia mudar de rumo, tentei várias vezes, não consegui, algo me levava e me trazia de volta, sempre eu pegava um atalho, de repente lá na frente eu voltava para a estrada principal. Eu sou muito feliz dentro da minha profissão. Meu arrependimento talvez foi ter feito um ou outro trabalho que eu fiz por vaidade, por afirmação, e não foi legal, mas muito poucos. Vamos fazer agora um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você me responde apenas com uma palavra, tudo bem? Tá bom, tenho tempo para isso, né? Claro, vamos lá. Aplaudir. Democracia. Filhas. Aplaudir. Amo. Mestre. Gianfrancesco. Vaidade. Prejudicial, às vezes. Reconhecimento. É meu amigo. Saudade. Da minha mãe, da minha tia. São Paulo. São Paulo. Nasci lá. Osmar Prado. Não é de se jogar fora, não, entendeu? E do que Osmar Prado tem medo? De não poder mais representar algo que me impeça de fazer. Do mundo enveredar por um caminho tortuoso de violência que a gente já se encontra. Eu acho que a gente não tem medo da morte porque a gente não sabe o que é a morte. Sim.
Nós não temos certeza absoluta, não seus espíritas, de que algo acontece pós-morte. Eu procuro pensar que não. Eu procuro pensar, eu ajo como se eu vivesse aqui, tenho as minhas crenças, né? Mas eu digo assim, por que seria eu, né, um privilegiado de estar num lugar especial depois da minha morte? Quem sou eu para isso? Então, eu prefiro achar que não, que essa vida é uma só e que você morre, e tudo que de bom que você faz não é para você só, é para que você possa fazer para os outros, deixar um legado de coisas boas para as pessoas. Osmar, sem o que Osmar Prado não conseguiria viver? Ah, sem o carinho das minhas filhas, das minhas netas, da minha companheira Vânia, da nossa filha. Vânia e eu estamos há mais de 30 anos juntos. Maravilha. E cada vez que eu olho para ela, eu fico admirando ela, assim. Companheira mesmo, chegar junto em todas as situações. Sou um privilegiado nesse sentido. Muito bem, Osmar. O que incomoda Osmar Prado? Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que pensar o outro, né? Tudo que você faz reflete o outro. Entendeu? Embora eu tenha cometido erros, quem não os comete? Mas, por exemplo, eu fui reprimido numa fila de check-in no aeroporto de Congonhas, porque o cara achou que eu estava na fila porque era hipócrita. Ele falou assim, você pode ir lá na frente, eles vão te atender. Você não é o fulano de tal? Eu disse, sou, mas lá, aqui não, aqui eu sou o cidadão. Eu estou tão na fila quanto você. Então, eu fico no meu As lugar. pessoas se confundem, né, Osmar? Porque o sistema favorece essa confusão. Claro. Nós vivemos num sistema, se você analisar, todos os movimentos sociais, tudo que acontece na sociedade tem uma razão de ser. Ele te incita a passar o outro para trás e chegar na frente. Ele te incita a ser o primeiro a qualquer preço. Ele te incita a passar a perna nos outros. Ele te incita a uma competição desleal. Você vê no futebol, olha o futebol, quanta coisa de violência ali por baixo, quanta coisa nego não fala, não xinga, para te provocar, de desestabilizar, para você ganhar o jogo. Tudo isso aí. Porra, aquele gol de mão do Maradona, não tirando a genialidade dele, mas se ele... Você vai me desculpar, mas se ele ali seria um golaço maior se ele chegasse para o árbitro e dissesse o senhor decide, mas eu fiz o gol com a mão. Nós temos que ser educados para isso. E não para você ser herói, porque você enganou o goleiro, deu um soco na bola, o juiz não viu. Depois o Maradona revelar-se-ia até um cidadão muito interessante, né? Que ele mudou muito, né? Mudou. Mas veja bem, é um ato de heroísmo você dar um soco na bola e fazer o gol. Pela torcida. Então, eu acho que nós somos, né? Nós somos incitados a passar os outros para trás. Isso é o ser humano, né, Osmar? Infelizmente. Mas veja bem, o ser humano condicionado a um sistema que não vive sem isso. Sim. O sistema capitalista, ele vive dessa competição. Ele tem que incitar você a comprar, mesmo que você não precise. A quebrar, a jogar fora, descartar, comprar, descartar, comprar. Não existe poucas coisas que você compra e diz, não, isso aqui é para sempre. Isso aqui, a gente comprava um carro, meu pai comprava um carro com muito sacrifício, ficava 20, 30 anos com o carro. Mas isso aí, e hoje em dia, né, as pessoas acabam
sendo obrigadas a trocar de 3 em 3, 4 em 4 anos, também quando dá, né? Porque também não é tão fácil também trocar de carro, né? Exatamente, mas eu digo assim, tudo torna-se descartável. Por isso que o Leonardo Boff, ele sempre fala no cuidar, no saber cuidar. Você cuida, você tem que cuidar. Cuidar das pessoas. Sim, cuidar das pessoas, cuidar do seu semelhante. Sim. Né? É claro que não é dar esmola, não é você passar a mão na cabeça, não é isso, mas cuidar é respeitar, cuidar Sem dúvida. É dar atenção. Né? Osmar, sempre tem algo que a gente gostaria de falar e por algum motivo não falou ainda, então a hora é essa, abre seu coração e seja enforcado pelas cordas da liberdade, fala o que você quiser, diga lá, a palavra é tua. Eu vou para a utopia, tá? Tá. O que é utopia? Né? Uma coisa que você deseja, que você sonha, mas que é muito difícil de alcançar, embora seja possível. Que, de repente, o Bolsonaro se olhasse no espelho e visse na imagem dele que tudo que ele fez foi errado. Que ele errou tudo. Desde o começo, desde lá, até o dia atual, até onde ele chegou, e ele dissesse: eu vou corrigir. E convocava uma rede nacional para dizer o seguinte: eu, Jair Messias Bolsonaro, peço desculpas, imensas desculpas, por tantos erros que eu cometi na minha vida e por tantas pessoas que eu maltratei e por tantas mortes que eu causei. Em lágrimas, eu renuncio o cargo de presidente da República. Agora. Maravilha, Osmar. Maravilha, Osmar. Osmar, agora chegou a hora do nosso print, do nosso registro virtual dentro aqui da nossa live do Incomodados, juntamente com essa plateia e essa audiência linda e maravilhosa que está nos acompanhando exatamente nesse minuto, nesse segundo, virtualmente. Vamos lá, atenção. Osmar Prado, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Adorei rever você, ter batido esse papo com você. Para nós do Incomodados foi uma honra e um prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Você é um grande entrevistador que dá margem para que o entrevistado viaje junto, lado a lado, olho no olho. E como é possível estar lado a lado, olho no olho, né? Mas é assim, né? Hoje é a tecnologia, né? Então, exatamente. Mas eu digo assim, e aí a gente construiu aqui uma viagem. Sim. Foi extremamente prazerosa. E agora, não só a decolagem da viagem, como o pouso foi aquele suave quando a roda do avião desliza sobre a pista. E agora a gente está taxiando. Então, aí você foi um grande comandante. Fico muito feliz de ter dado essa entrevista para você. Espero que eu não tenha me excedido, né? Agora, no final, aí eu fiz uma interpretação e eu fui fundo, né? Foi maravilhoso. Mas seria ótimo se não, foi maravilhoso. Mas foi maravilhoso. Os espectadores vão assistir. Não é? É verdade. Muito bem, Osmar. Né? Do cara é verdade. Osmar, muitíssimo obrigado mesmo, tá? Muito bem, na próxima terça-feira estarei com o ator Charles Miara. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês em seus respectivos celulares e computadores. Uma ótima noite, excelente semana, fiquem com Deus e tchau para vocês.